Aquele hipopótamo gordo me dá nojo. Só estou interessado na fortuna dela. Fiquei paralisada na frente da porta do quarto, minha mão pairando sobre a maçaneta. A voz do meu marido, Daniel, vinha pela fresta, casual e cruel, como se estivesse falando sobre o clima. As palavras caíram sobre mim como pedras, cada uma mais pesada que a anterior. Você precisava ver o jeito que ela come, mãe. É repulsivo, ele continuou. E eu ouvi sua mãe, Lúcia, rir. Aquele som agudo e seco que eu havia aprendido a reconhecer ao longo dos 3 anos. Meu nome é Isabela e tenho 34 anos. Estava ali, no corredor da casa que comprei com o meu próprio dinheiro em um bairro nobre de Curitiba, no Paraná, ouvindo meu marido me descrever como se eu fosse algo que ele tivesse raspado da sola do sapato. O piso de mármore estava frio sobre meus pés descalços, e me lembrei de como era estranho. Eu não estava chorando. Eu nem estava com raiva ainda. Estava apenas dormente. Quando você vai ter acesso a tudo? Perguntou Lúcia, baixando a voz para um sussurro conspiratório que ainda me alcançava com clareza. Em breve, Daniel respondeu. Fui paciente por 3 anos. O contrato prenupcial expira em 6 meses, e então poderei pedir o divórcio e levar metade de tudo. Talvez mais se eu jogar certo. Dei um passo para trás, devagar, com cuidado, garantindo que o assoalho não rangesse. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta, mas minhas mãos estavam firmes. Voltei pelo corredor até a cozinha. Servi um copo de água e me sentei na bancada. O sol do fim de tarde entrava pelas janelas, deixando tudo quente e dourado, normal, como se meu mundo não tivesse acabado de desmoronar. Eu havia conhecido Daniel há 4 anos, em um congresso de construção civil e incorporação no Rio de Janeiro. Eu era dona de uma bem-sucedida incorporadora que construí do zero, depois que meu pai morreu e me deixou uma pequena herança de R$50 mil. Transformei esses 50 mil em um império multimilionário através de investimentos cuidadosos, parcerias inteligentes e jornadas de trabalho de 16 horas. Daniel havia sido charmoso, atencioso, interessado em tudo o que eu dizia. Ele me conquistou com jantares românticos e longas conversas sobre nossos sonhos. Ele me pediu em casamento depois de 8 meses, e eu fiquei tão feliz que chorei por 1 hora. Agora, eu estava sentada na minha cozinha e percebi que cada momento havia sido uma encenação. Cada beijo, cada eu te amo sussurrado, cada vez que ele me segurou perto, havia sido uma mentira. Ele estava contando os dias até poder pegar o que eu construí e ir embora. Ouvi passos na escada. Daniel apareceu na porta da cozinha, seu rosto se transformando naquele sorriso caloroso que um dia pensei ser genuíno. Ele era bonito de um jeito comum, com cabelos castanhos e olhos azuis que se enrugavam nos cantos quando ele sorria. Lúcia o seguia. Alta e magra, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado. Ela me lançou o mesmo olhar de sempre, como se eu fosse algo infeliz que ela tinha que tolerar. Oi, querida, disse Daniel, atravessando a sala para me beijar na bochecha. Estávamos conversando lá em cima sobre talvez sair para jantar esta noite. O que você acha? Olhei para ele e não senti nada. Essa era a parte mais estranha. 3 minutos atrás, eu teria sentido amor, ou pelo menos o que eu achava ser amor. Agora, havia apenas um espaço vazio onde esses sentimentos haviam estado. Na verdade, não estou me sentindo bem, eu disse, minha voz saindo firme e calma. Vocês dois podem ir. Acho que vou tomar uma sopa e ir para a cama mais cedo. Os olhos de Lúcia se iluminaram com um prazer mal disfarçado. Ah, que pena! Bom, não vamos deixar sua reserva ir para o lixo. Vamos, Daniel. Eu os vi sair. Ouvi a porta da garagem fechar. Ouvi o carro de Daniel se afastar.
Então, me sentei no silêncio da minha linda casa e me permiti sentir a traição, a humilhação, a raiva que começava a crescer no meu peito como um fogo se alastrando. Passei 3 anos cozinhando as refeições favoritas dele, mesmo que ele reclamasse do meu peso. Eu comparecia aos jantares insuportáveis da mãe dele, onde ela criticava tudo, desde minhas roupas até minha carreira. Eu apoiei os negócios fracassados dele, passei cheques sem reclamar. Acreditei nele quando disse que estava trabalhando até tarde. E tudo não passou de uma mentira. Na manhã seguinte, acordei às 5h30, no mesmo horário de sempre. Daniel ainda dormia ao meu lado, seu rosto tranquilo e inocente na luz do amanhecer. Levantei em silêncio, me vesti e desci para meu escritório em casa. Preparei um café, abri meu laptop e comecei a fazer listas. Eu construí meu negócio através de planejamento cuidadoso e atenção aos detalhes. Todo projeto de sucesso começava com um plano sólido, objetivos claros e pesquisa minuciosa. Isso não seria diferente. Se Daniel pensava que poderia me manipular e me tirar tudo pelo que trabalhei, ele havia subestimado seriamente com quem tinha se casado. A primeira coisa que fiz foi levantar todos os nossos registros financeiros. Eu sempre gerenciei nosso dinheiro porque Daniel alegava não ser bom com números. Agora eu entendia que isso havia sido estratégico. Ele queria que eu pensasse que ele era inofensivo, até mesmo incompetente, enquanto esperava por sua oportunidade. Tínhamos um contrato prenupcial que insisti em fazer antes do casamento. Minha advogada o elaborou para proteger meus bens existentes e meu negócio. O acordo afirmava que tudo o que eu possuía antes do casamento permanecia exclusivamente meu. No entanto, havia uma cláusula que concordei, a pedido de Daniel. Após 5 anos de casamento, dissolveríamos o prenupcial e converteríamos para um regime padrão de bens. Na época, pensei que fosse romântico, um sinal de que eu confiava nele. Agora percebi que era a armadilha que ele vinha armando o tempo todo. Estávamos com 3 anos e 4 meses de casamento. Em 8 meses, tudo o que eu possuía se tornaria propriedade comum, e ele poderia se divorciar de mim e ir embora com a metade. Levantei a escritura da nossa casa. Eu a comprei há 2 anos por R$8 milhões. Estava apenas no meu nome, protegida pelo prenupcial. Meu negócio estava avaliado em aproximadamente R$25 milhões. Também protegido, eu tinha contas de investimento, fundos de aposentadoria e uma carteira de ações que totalizavam mais 10 milhões. Daniel não havia contribuído com nada. Ele trabalhou esporadicamente na corretora de seguros do irmão, Renato, mas havia pedido demissão há 6 meses, alegando que queria se concentrar em seus próprios empreendimentos. Eu apoiei essa decisão. Eu apoiei tudo. Recostei-me na cadeira e olhei para os números na tela. R$43 milhões e 400 mil reais. Isso era o que meus 3 anos de falso amor valiam para ele. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto da minha sócia, Valentina Cunha. Ela queria discutir uma nova oportunidade de incorporação imobiliária na área central de Curitiba. Eu conhecia a Valentina, viúva, há 12 anos. Ela foi minha primeira grande cliente quando eu estava apenas começando, e formamos uma sociedade há 5 anos. Ela era inteligente, implacável nas negociações e nunca me julgou pelo meu peso ou por qualquer outra coisa sobre mim. Respondi por mensagem. Podemos nos encontrar hoje? Algo importante surgiu. Ela respondeu imediatamente. Almoço no bistrô, 12h.
Passei as horas seguintes examinando cada documento, cada conta, cada ativo. Fiz cópias de tudo, salvei em um drive criptografado e fiz backup em um servidor seguro na nuvem. Daniel dormiu até às 9. Depois, desceu de pijama, bocejando e coçando o peito. "Bom dia, gata", ele disse, beijando o topo da minha cabeça ao passar. Acordou cedo? Dia agitado? Só colocando alguns papéis em dia, eu disse, sem tirar os olhos da tela. Ele serviu o café e sentou-se no balcão da cozinha, rolando a tela do celular. "Vou encontrar o Renato para jogar golfe esta tarde", ele disse. "Tudo bem para você?" Renato era o irmão mais novo dele, aquele que o empregava quando ele se dava ao trabalho de trabalhar. Eu sempre achei Renato superficial e ligeiramente desonesto, mas eu tolerei porque a família era importante. Agora, me perguntei se Renato estava envolvido em tudo. Se eles riram de mim juntos. A mulher rica, gorda e estúpida que acreditou no amor. "Tudo bem", eu disse. "Tenho um almoço de negócios de qualquer forma." "Ah, é? Com quem?" "Valentina, apenas coisas de trabalho." Ele assentiu, já entediado com a conversa. Essa era outra coisa que notei ao longo dos anos. Ele só prestava atenção quando estávamos discutindo dinheiro ou quando outras pessoas estavam assistindo. No privado, ele me tratava como mobília. Eu dizia a mim mesma que era apenas o silêncio confortável de casais de longa data. Agora, eu entendi que era desprezo. Saí às 11h30 e dirigi até ao Bistrô, um pequeno restaurante perto do meu escritório no centro. Valentina já estava lá, sentada em nosso boxe de sempre, nos fundos. Ela tinha 52 anos, com cabelo grisalho curto e olhos verdes penetrantes que não perdiam nada. Ela se levantou quando me viu e me puxou para um abraço rápido. "Você parece tensa", ela disse, enquanto nos sentávamos. O que está acontecendo?" Contei a ela tudo. A conversa que ouvi, a armadilha do pré-nupcial, a percepção de que todo o meu casamento havia sido um golpe. Ela ouviu sem interromper, sua expressão ficando mais dura a cada frase. Quando terminei, ela se recostou e bebeu um longo gole de água. "Aquele completo canalha", ela finalmente disse. "O que você vai fazer?" "Ainda não sei", eu disse. "Mas preciso agir rápido. Tenho 8 meses antes que o pré-nupcial expire. Se ele pedir o divórcio depois disso, ele leva metade de tudo. E você sabe como essas coisas são. Ele alegará que apoiou a minha carreira, que sacrificou as próprias oportunidades. Ele me pintará como a empresária fria que o negligenciou. Então você precisa entrar com o pedido primeiro", disse Valentina. "Talvez. Mas continuo pensando no que ele disse sobre ser paciente por 3 anos, sobre jogar certo. Ele está planejando isso desde o início, Valentina. Todo o relacionamento foi falso. Então garanta que ele receba exatamente o que merece", ela disse. Que é nada. Conversamos durante o almoço, considerando opções e estratégias. Valentina passou por um divórcio brutal 10 anos atrás e conhecia todos os truques do livro. Quando terminamos de comer, eu tinha um esboço de um plano. Naquela noite, agi como se nada tivesse mudado. Preparei o jantar, um frango assado com legumes que mal toquei. Daniel comeu com entusiasmo, falando sobre seu jogo de golfe e alguma oportunidade de investimento que Renato havia mencionado. Eu assenti, sorri e fingi me importar. Ele não notou a diferença. Ele nunca notava nada sobre mim. Lúcia ligou durante o jantar. Daniel colocou no viva voz e eu a ouvi reclamar do drama do seu clube de jardinagem enquanto eu tirava os pratos. Ela não perguntou como eu estava. Ela nunca perguntava. Quando Daniel finalmente desligou, ele se espreguiçou e bocejou. "Acho que vou assistir ao jogo", ele disse. "Quer se juntar a mim?" "Tenho que terminar um trabalho", eu disse. "Pode ir na frente."
Voltei para o meu escritório e continuei minha pesquisa. Pesquisei contas offshore, fundos de proteção de ativos e leis de transferência de propriedade. Consultei 3 advogadas diferentes por e-mails criptografados, sem mencionar nomes, mas explicando a situação em termos gerais. Eu precisava entender exatamente quais eram minhas opções e como proteger o que havia construído. A verdade era que eu não queria apenas me divorciar de Daniel e seguir em frente. Isso parecia muito simples, muito fácil para ele. Ele passou 3 anos mentindo para mim, me manipulando, esperando o dia de receber seu pagamento. Ele me fez duvidar de mim mesma, sentir vergonha do meu corpo, questionar meu valor. A mãe dele me tratou como lixo e ele incentivou isso. Eles riram de mim juntos, me chamaram de hipopótamo gordo, discutiram minha fortuna como se já fosse deles. Eu queria que eles sentissem o que eu senti, parada naquele corredor. Eu queria que eles entendessem o que significava ter tudo tirado. Eu queria justiça, justiça de verdade, não apenas um acordo de divórcio. Na semana seguinte, agi com cautela. Eu ia trabalhar todos os dias, gerenciava minhas propriedades, me encontrava com empreiteiros e investidores. Em casa, eu era a mesma esposa atenciosa de sempre. Eu cozinhava, limpava, conversava. Daniel não suspeitava de nada. Por que ele suspeitaria? Na mente dele, eu era estúpida e desesperada, grata por tê-lo, apesar da sua evidente falta de atração por mim. Mas nos bastidores, eu estava desmantelando tudo. Contratei uma advogada corporativa em São Paulo, especialista em reestruturação de negócios. Encontrei-me com o meu contador e discuti a reorganização da estrutura financeira da minha empresa. Entrei em contato com um antigo colega que agora trabalhava com desenvolvimento imobiliário internacional. Cada conversa foi cuidadosamente documentada, cada decisão estratégica. Também contratei um investigador particular. O nome dele era Ricardo Alves e ele foi altamente recomendado por Valentina. Dei-lhe apenas um trabalho: seguir Daniel e documentar tudo. Eu não sabia o que ele encontraria, mas tinha a sensação de que havia mais a descobrir. Homens que mentem sobre uma coisa geralmente mentem sobre tudo. Ricardo me ligou 3 dias depois, enquanto eu estava em uma inspeção de propriedade no oeste de Curitiba. Afastei-me do meu capataz e atendi. "Você precisa ver isso", disse Ricardo com a voz séria. "Pode me encontrar?" Nos encontramos em uma cafeteria 1 hora depois. Ricardo tinha uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos e era profissional de um jeito que fazia você confiar nele imediatamente. Ele deslizou uma pasta amarela pela mesa, sem preâmbulos. Dentro havia fotografias. Daniel com uma mulher que eu não reconheci. Daniel beijando a mulher na frente de um hotel. Daniel entrando em um prédio de apartamentos com ela. As fotos estavam datadas e marcadas com hora. Elas remontavam a 14 meses atrás. "O nome dela é Camila", disse Ricardo. "Tem 26 anos. Trabalha como recepcionista em um consultório dentário. Ele a tem visto desde cerca de 6 meses depois que você comprou sua casa. O apartamento é dele. Ele o aluga por meio de uma empresa fantasma e paga em dinheiro vivo. Ela não sabe que ele é casado." Olhei para as fotos e senti aquela estranha dormência novamente. Deveria ter doído mais. Deveria ter me destruído. Em vez disso, me senti estranhamente validada. Este era quem ele realmente era. Esta era a verdade por trás da encenação. "Tem mais", disse Ricardo. "Fiz uma investigação nas finanças dele. Ele tem dívidas significativas de jogo, cerca de R$600 mil, espalhadas por 3 cassinos diferentes. Ele tem usado adiantamentos em dinheiro de cartões de crédito que você não sabia.
Seu nome não está neles, mas ele tem pago o mínimo com a conta da casa a qual você lhe dá acesso. Levantei os olhos das fotos. Quanto ele tirou? Cerca de R$ 90.000 no último ano. Valores pequenos, nada que chamaria sua atenção, mas se somam. Fechei a pasta e me recostei. Continue seguindo, documente tudo. Quero saber de cada mentira, cada dívida, cada segredo. Você pode fazer isso? Com certeza, disse Ricardo. O que você está planejando? Estou planejando garantir que ele nunca mais subestime ninguém, eu disse. Naquela noite, deitei ao lado de Daniel na cama e o observei dormir. Ele parecia tranquilo, contente, como um homem sem preocupações no mundo. Ele não tinha ideia de que seu plano cuidadosamente construído estava prestes a ruir. Ele não sabia que a mulher gorda e estúpida que ele estava usando estava 10 passos à frente dele. Ele pensava que era o predador, mas cometeu um erro crucial. Ele subestimou sua presa. 2 semanas depois, eu estava sentada em uma sala de conferências no centro de São Paulo com 3 advogados, meu contador e Valentina. A vista do 42º andar era espetacular, mas eu mal a notei. Estava concentrada nos documentos espalhados pela mesa de mogno à minha frente. Deixe-me ter certeza de que entendi corretamente, eu disse, olhando para a advogada principal, uma mulher chamada Juliana Moreira, especialista em proteção de ativos. Se eu reestruturar minha empresa dessa forma, converter meus ativos pessoais em participações empresariais e estabelecer o fundo que você está recomendando, tudo se torna intocável em um divórcio? Não é totalmente intocável, disse Juliana com cautela, mas significativamente mais complicado de acessar. Seu marido teria que provar que esses movimentos foram feitos de má fé, especificamente para fraudá-lo em um divórcio. Dado que você não está pedindo divórcio, que está simplesmente reestruturando seu negócio por razões legítimas e que o prenupcial ainda está em vigor, ele teria um caso muito difícil. E quanto à casa? Perguntei. A casa é interessante, disse Juliana, puxando outro documento. Você a comprou há 2 anos apenas em seu nome. Ela está protegida sob seu prenupcial. No entanto, se você quiser garantir que não haja absolutamente nenhuma discussão sobre a valorização da propriedade conjugal, você poderia vendê-la e reinvestir o produto no fundo antes que o prenupcial expire. Olhei para a Valentina. Nós discutimos essa possibilidade, mas ouvir Juliana expô-la de forma tão clara a tornava real. Vender a casa significava sair, fazer um movimento visível que Daniel notaria. Significava que o jogo estava realmente começando. Quanto tempo levaria? Perguntei. Neste mercado, com uma propriedade como a sua, de 2 a 3 semanas, se você a precificar corretamente, disse Juliana. Temos conexões com várias imobiliárias que são especializadas em vendas rápidas e discretas. Meu contador, Gilberto, inclinou-se para a frente. Ele tinha 68 anos e gerenciava minhas finanças desde que abri minha empresa. Ele me viu construir tudo do nada e ficou realmente irritado quando eu contei o que Daniel estava planejando. Isabela, eu analisei os números de todas as maneiras possíveis, disse Gilberto. O que Juliana está propondo é totalmente legal. Você está reorganizando sua estrutura de negócios para se preparar para uma expansão, o que já estava planejando. O fundo é uma ferramenta padrão de planejamento patrimonial. Vender a casa e se mudar por motivos de negócios é lógico, dadas as novas oportunidades de desenvolvimento no centro. Nada disso é incomum para alguém na sua posição. Exceto que isso deixará Daniel sem nada, eu disse.
Isso o deixará com exatamente o que ele contribuiu, corrigiu Gilberto, que é nada. Pensei nas fotos que Ricardo havia-me dado. Daniel com Camila, rindo, beijando, brincando de casinha no apartamento que ele alugou com dinheiro que roubou de mim. Pensei na risada cruel de Lúcia ao ser chamada de hipopótamo gordo. Em 3 anos, acreditando em um amor que nunca existiu. Vamos fazer isso, eu disse. Quão rápido podemos começar? Hoje mesmo, disse Juliana. Terei a papelada pronta amanhã de manhã. O fundo pode ser estabelecido em 1 semana. A reestruturação da empresa levará um pouco mais de tempo, mas podemos iniciar o processo imediatamente. Passamos as 3 horas seguintes revisando cada detalhe. Assinei documentos preliminares, autorizei Gilberto a começar a transferir ativos e aprovei o plano de reorganização empresarial. Quando saí de São Paulo, as rodas estavam girando. Dirigi de volta para Curitiba, sentindo-me estranhamente calma. As luzes da cidade passavam rapidamente, enquanto eu cruzava a ponte sobre o rio Iguaçu. Em algum lugar daquela cidade, Daniel provavelmente estava com Camila, mentindo sobre estar trabalhando até tarde. Ou talvez estivesse em casa, interpretando o marido devoto, esperando pelo seu dia de pagamento. Não importava mais. Ele já havia perdido. Ele apenas não sabia disso ainda. Quando cheguei em casa, às 9h30 da noite, Daniel estava no sofá assistindo televisão. Ele olhou para cima quando entrei, surpreso. Você está atrasada, ele disse. Onde você estava? Em São Paulo, eu disse, pousando minha pasta. Reunião de negócios. Eu te mandei mensagem esta manhã. Ele parecia confuso, checando o celular. Desculpe, devo ter perdido. Como foi? Muito bem, na verdade, eu disse, e essa era a verdade. Estou reestruturando a empresa, expandindo para alguns novos mercados. Isso vai significar algumas mudanças, mas boas. Isso é ótimo, gata, ele disse, já voltando a atenção para a televisão. Ele não perguntou sobre os detalhes. Ele não se importava com o meu negócio, a menos que afetasse a conta bancária dele. Subi, tomei um banho demorado e me deitei na cama pensando nos próximos passos. Ricardo havia continuado sua vigilância e os relatórios continuavam chegando. As dívidas de Daniel estavam piores do que pensamos originalmente. Ele devia dinheiro não apenas a cassinos, mas a agiotas. Ele havia pegado emprestado de amigos, do irmão, de qualquer um que lhe desse dinheiro. Ele estava-se afogando, esperando desesperadamente pelo pagamento do divórcio para se livrar. O caso com Camila era sério. Ricardo tinha gravações de Daniel prometendo a ela que logo estariam juntos, que ele estava apenas esperando o momento certo para deixar a esposa. Ele disse a ela que eu era fria e distante, que nosso casamento havia acabado em tudo menos no nome. Ele se fez de vítima. O pobre homem preso a uma mulher que ele não amava. Eu fiquei com raiva no início, depois magoada. Mas agora eu sentia um tipo estranho de clareza. Daniel não era mais uma pessoa para mim. Ele era um problema a ser resolvido. Um erro a ser corrigido. Passei 3 anos tentando ser o suficiente para ele, mudando a mim mesma, duvidando de mim mesma, aceitando o abuso da mãe dele porque pensei que era isso que o amor exigia. Eu estava tão errada. Na manhã seguinte, liguei para uma corretora de imóveis com quem já havia trabalhado. Uma mulher esperta chamada Viviane, que lidava com propriedades de alto padrão. Encontrei-me com ela em uma cafeteria perto do meu escritório. Eu preciso vender minha casa, eu disse sem rodeios. Rápido, silenciosamente e por um bom preço. Viviane nem sequer piscou. Quando você diz rápido, qual é o seu prazo? 2 semanas, no máximo 3, e meu marido não precisa saber até que os contratos estejam assinados. Ela sorriu, e não era uma expressão agradável. Ouvi dizer que você pode estar fazendo algumas mudanças.
Valentina mencionou que você poderia precisar de ajuda discreta. Tenho 3 compradores que estão procurando no seu bairro. Ofertas à vista, fechamentos rápidos. Quando posso ver a propriedade? Hoje, eu disse. Daniel joga golfe toda quinta-feira à tarde. Vem às 2. Viviane chegou exatamente às 2, junto com um fotógrafo e uma consultora de staging. Eles se moveram pela minha casa de forma eficiente e profissional, tirando notas e fotos. Eu os vi observar e avaliar o lar que escolhi com tanto cuidado. O lugar onde pensei que construiria uma vida. Agora, era apenas mais um ativo a ser liquidado. Você a manteve lindamente, disse Viviane enquanto estávamos no quarto principal. As reformas que você fez no ano passado realmente elevaram o valor. Estou confiante de que podemos conseguir 8.600.000 reais. Talvez 9 milhões. O mercado está forte agora. Quão rápido você pode se mover? Perguntei. Terei os anúncios prontos até amanhã, mas vou começar com a minha lista de clientes privados. Sem listagem pública, a menos que seja necessário. Devo ter ofertas até ao fim de semana. Ela estava certa. No sábado de manhã eu tinha 3 ofertas. 8.600.000 reais, 8.700.000 e 8.900.000 reais. Todas à vista, todas dispostas a fechar em 2 semanas. Aceitei a oferta mais alta e assinei os contratos no escritório de Viviane naquela tarde, enquanto Daniel pensava que eu estava em uma inspeção de propriedade. Quando cheguei em casa, ele estava na sala de estar com Lucia. Eles levantaram a cabeça quando entrei e algo em suas expressões me fez parar. Eles estavam conversando sobre algo sério e eu interrompi. Isabela, disse Lucia, sua voz pingando um falso calor. Que bom te ver. Eu estava dizendo a Daniel que deveríamos jantar todos juntos na próxima semana. Uma refeição familiar de verdade. Parece bom, eu disse, imaginando o que eles realmente estavam planejando. Lucia nunca havia sugerido um jantar familiar antes. Ela geralmente preferia que eu não existisse. Eu vou cozinhar, Lucia continuou. Na minha casa, no próximo sábado à noite, às 6. Você virá, não é? Havia algo desafiador no tom dela, como se esperasse que eu recusasse, como se quisesse que eu recusasse, para poder usar isso contra mim depois. Claro, eu disse, estarei lá. Depois que Lucia foi embora, Daniel estava mais quieto do que o normal. Ele continuava olhando para mim com uma expressão estranha, como se estivesse tentando descobrir algo. Naquela noite, na cama, ele se virou e me abraçou, algo que raramente fazia. Você parece diferente ultimamente, ele disse. Mais confiante ou algo assim? O que está acontecendo? Meu coração estava acelerado, mas mantive a voz firme. Apenas empolgada com a expansão dos negócios. É uma grande oportunidade. Sim, sobre isso, ele disse. Eu estava pensando que talvez devesse me envolver mais. Quer dizer, faz um tempo que não trabalho e conheço o negócio muito bem agora. Talvez eu pudesse assumir um papel de verdade, não apenas como seu marido, mas como sócio. Aí estava. Ele estava ficando nervoso. Algo o havia assustado ou ele queria garantir sua posição mais firmemente. Eu me perguntei se Renato havia dito algo ou se Lucia havia plantado a ideia. De qualquer forma, ele estava tentando anexar seu nome ao meu negócio antes que o pré-nupcial expirasse. Isso é fofo, eu disse, virando-me para encará-lo no escuro. Mas você sabe, a estrutura da empresa está bem definida. Todas as parcerias são formalizadas. Seria complicado adicionar alguém novo, mesmo você. Mas eu sou seu marido, ele disse, e pude ouvir a tensão em sua voz. Isso deveria contar para algo? Conta sim, eu menti. Conta para tudo. Mas negócios são negócios. Você entende isso, certo? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Sim, ele finalmente disse. Acho que sim. Mas eu podia sentir a tensão em seu corpo, a suspeita começando a crescer.
Eu teria que agir mais rápido do que havia planejado. A semana seguinte foi um borrão de atividade. Assinei os documentos finais de fechamento da casa na terça-feira. Os novos proprietários queriam a posse em 10 dias, o que significava que ele tinha que fazer as malas e encontrar um lugar para ir. Eu disse a Daniel que a empresa havia comprado um apartamento corporativo temporário no centro para eu usar durante o projeto de expansão, que fazia mais sentido do que dirigir para lá e para cá todos os dias. E eu? Ele perguntou. E pela primeira vez vi medo de verdade nos olhos dele. O apartamento é minúsculo, eu disse. Apenas uma kitnet. Você pode ficar aqui até eu descobrir nossa situação permanente. É só temporário. Ele não gostou. Mas o que ele poderia dizer? Eu estava supostamente trabalhando 24 horas por dia em um grande projeto de negócios. Fazia sentido lógico. Ele não tinha ideia de que a casa havia sido vendida debaixo do nariz dele. Comecei a tirar meus itens pessoais gradualmente. Roupas, joias, documentos importantes, fotos de família. Tive o cuidado de não tirar tudo de uma vez, apenas o suficiente para que não fosse óbvio. Movi tudo para um depósito primeiro e depois, gradualmente, para um apartamento mobiliado que eu realmente aluguei. Um lindo apartamento de 2 quartos em um prédio seguro no centro, com vista para o Rio Iguaçu. Ricardo continuou sua vigilância. Daniel estava ficando mais desesperado, seu vício em jogos piorando. Ele havia perdido mais R$90 mil nas últimas 2 semanas, sozinho. Ele estava pegando emprestado de Lúcia agora. Descobri que ela havia dado R$200 mil a ele apenas 3 dias atrás, provavelmente esperando receber de volta quando ele se divorciasse de mim e recebesse seu acordo. No sábado à noite, dirigi até a casa de Lúcia para o jantar de família que ela havia arranjado. Era um casarão colonial antigo na parte cara da cidade, herdado de seu falecido marido. Daniel cresceu ali, naquela casa fria e cheia de antiguidades e julgamentos. Lúcia atendeu a porta usando pérolas e um sorriso forçado. Isabela, você conseguiu vir. Entre, entre. A sala de jantar estava posta para 4. Daniel já estava lá, junto com Renato e sua esposa, Sofia. Eu não tinha percebido que eles se juntariam a nós. Sofia era uma mulher quieta, que sempre parecia ligeiramente aterrorizada por Lúcia. Eu sentia pena dela. Sentamo-nos para comer rosbife e batatas, e Lúcia imediatamente começou seu roteiro usual de insultos sutis, disfarçados de preocupação. Isabela, querida, você tem ido à academia ultimamente? Você parece um pouco cansada, ela disse, passando meus legumes enquanto pegava a menor porção para si mesma. Estive ocupada com o trabalho, eu disse agradavelmente. Claro, claro, seus pequenos projetos de negócios. Que bom que você tenha algo para ocupar seu tempo. Ela disse isso como se eu administrasse uma loja de hobby em vez de uma empresa multimilionária. Renato interveio. Na verdade, mãe, a empresa da Isabela está indo muito bem. Daniel estava me falando sobre uma grande expansão que ela está planejando. O sorriso de Lúcia se apertou. Sim, Daniel mencionou algo sobre isso. Parece muito arriscado, no entanto. Não seria mais sensato focar na estabilidade na sua idade? Você não está ficando mais jovem. Eu tinha 34 anos. Ela fazia parecer que eu era uma idosa. Às vezes, é preciso correr riscos calculados para crescer, eu disse. Foi assim que construí o negócio em primeiro lugar. Bem, graças a Deus, você tem Daniel para te manter com os pés no chão, disse Lúcia, estendendo a mão para acariciar a mão do filho. Ele sempre foi tão sensato com o dinheiro, não é, querido? Daniel sorriu para a mãe.
Eu vi a mesma frieza em seus olhos que ouvi em sua voz naquela noite do lado de fora do quarto. Isso era o que ele havia aprendido com ela. Essa crueldade casual, essa crença de que algumas pessoas simplesmente importavam mais do que outras. O jantar continuou com mais do mesmo. Lúcia fazia comentários sobre minha aparência, minha idade, minhas decisões de negócios. Renato e Sofia ficaram na maior parte do tempo em silêncio. E Daniel interpretou o filho devotado, concordando com tudo que a mãe dizia. Eu sorri, assenti e interpretei meu papel perfeitamente. Após o jantar, Lúcia sugeriu que os homens fossem para o escritório tomar brandy, enquanto nós, mulheres, limpávamos. Foi tão antiquado e ridículo que eu quase ri, mas segui ela e Sofia para a cozinha. Estou feliz por termos este tempo a sós, disse Lúcia enquanto me entregava um prato para secar. Eu queria falar com você sobre algo importante. O que é? Perguntei, embora tivesse a sensação de que sabia onde isso ia dar. Daniel, ela disse simplesmente. Ele tem parecido infeliz ultimamente. Acho que o casamento está cobrando seu preço. Sofia me lançou um olhar apologético, mas não disse nada. Ela havia aprendido há muito tempo a não cruzar o caminho de Lúcia. Não notei que ele estivesse infeliz. Eu disse com cuidado. Você não notaria, não é? Disse Lúcia, sua voz se tornando mais afiada. Você está tão focada no seu trabalho, no seu dinheiro, nas suas propriedades. Quando foi a última vez que você realmente olhou para o seu marido e pensou no que ele precisa? Eu larguei o prato que estava secando e me virei para encará-la totalmente. O que exatamente você está dizendo, Lúcia? Ela encontrou meus olhos com absoluta confiança. Estou dizendo que talvez fosse mais gentil para todos se você reconhecesse que este casamento não está funcionando. Daniel merece estar com alguém que o aprecie, que o coloque em primeiro lugar. E você, bem, você claramente prefere seu negócio a qualquer relacionamento. Talvez seja a hora de se separarem amigavelmente antes que alguém se machuque. Aí estava. Ela estava preparando a narrativa. Quando Daniel pedisse o divórcio após o prenupcial expirar, eles alegariam que eu fui uma esposa negligente, que eu o afastei com minha obsessão por trabalho. Eles o pintariam como a vítima e a mim como uma mulher fria e egoísta que mereceu ser abandonada. Essa é uma perspectiva interessante, eu disse calmamente. Mas não estou planejando me divorciar de Daniel. Eu amo meu marido. A expressão de Lúcia vacilou com algo parecido com raiva antes que ela a suavizasse. Claro que ama, querida, mas você deve ser realista sobre a situação. Daniel tem a vida toda pela frente. Ele não deveria estar preso a alguém que não pode dar a ele o que ele precisa. Eu sabia o que ela queria dizer. Filhos. Daniel havia mencionado querer filhos no início do nosso casamento, mas eu disse que queria esperar até que o negócio estivesse mais estável. A verdade era que eu nunca tive certeza de que queria filhos, e fui honesta sobre isso. Lúcia estava usando isso como outra arma, outra prova de que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Bem, obrigada pela sua preocupação. Eu disse, minha voz ainda agradável. Mas Daniel e eu vamos resolver as coisas por conta própria. Terminamos de limpar em silêncio. Quando voltamos para o escritório, Daniel e Renato estavam rindo de algo, e vi como o rosto de Daniel mudou quando me viu. A risada morreu, substituída por aquela máscara educada que ele sempre usava perto de mim. No caminho para casa, ele estava quieto. Eu também estava quieta, pensando nas palavras de Lúcia, na armadilha que eles construíram com tanto cuidado.
Eles achavam que me tinham encurralada. Eles achavam que eu não tinha ideia do que estava por vir. Minha mãe quer o meu bem, Daniel finalmente disse quando entramos na garagem. Ela só se preocupa comigo. Eu sei, eu disse. E eu sabia. Eu sabia exatamente o quanto Lúcia amava o filho dela. O suficiente para ajudá-lo a planejar destruir a vida de outra pessoa por dinheiro. Naquela noite, fiquei acordada muito tempo depois que Daniel adormeceu. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Ele havia descoberto algo novo, algo importante. Li o texto dele 3 vezes, sentindo as peças do quebra-cabeça se encaixarem. As dívidas de jogo de Daniel não eram mais apenas pessoais. Ele havia feito empréstimos usando minhas propriedades como garantia. Não as propriedades de verdade, mas falsificações. Ele havia criado documentos falsos, mostrando que eu concordei em garantir as dívidas dele com meus bens imobiliários. Os empréstimos totalizavam mais de R$ 1 milhão, e os agiotas estavam começando a pressionar pelo pagamento. Se aqueles documentos falsos surgissem em um divórcio, mesmo que fossem comprovados como fraudulentos, a batalha legal seria cara e complicada. Daniel alegaria que pensava ter minha permissão, que discutimos isso e eu esqueci. Ele turvaria as águas o suficiente para arrastar os procedimentos. Talvez forçar um acordo apenas para fazer tudo desaparecer. Era brilhante, de uma forma doentia. Ele havia criado alavancagem para garantir que seria pago mesmo se eu tentasse lutar contra o divórcio. Mas ele cometeu um erro crucial. Ele cometeu fraude. Fraude real, documentável, processável. E eu tinha provas. Tirei um screenshot da mensagem de Ricardo e salvei no meu drive criptografado. Então, enviei uma mensagem de texto para Juliana em São Paulo. Precisamos conversar amanhã de manhã. Emergência. Quando finalmente adormeci por volta das 3 da manhã, sonhei com água clara e céu aberto. Sonhei com liberdade. Na manhã seguinte, era domingo. Daniel dormiu até tarde enquanto eu fazia café e sentava na cozinha esperando Juliana me retornar a ligação. Ela telefonou às 8, parecendo preocupada. O que aconteceu? Ela perguntou. Contei a ela sobre os documentos de empréstimo fraudulentos. Eu podia ouvi-la digitar rapidamente enquanto falava. Isso muda as coisas, ela disse. Isso é fraude criminal. Podemos usar isso? Como? Podemos registrar um boletim de ocorrência, mas mais importante, podemos usar isso para anular quaisquer reivindicações que ele possa fazer em um divórcio. Se ele vier atrás de você por qualquer coisa, ameaçamos processar. Ele irá embora sem nada para evitar a prisão. Eu quero mais do que isso, eu disse. Eu quero que ele entenda o que fez. Eu quero consequências que realmente importem. Houve uma pausa. O que você está pensando? Estou pensando que cansei de ser boazinha, eu disse. Estou pensando que é hora de acabar com isso. O fechamento da venda da casa estava agendado para amanhã de quinta-feira, às 10. Eu disse a Daniel que tinha um dia inteiro de reuniões, beijando-o de despedida como sempre fiz, observando-o se ajeitar na cama com o celular. Ele não tinha ideia de que em 3 horas tudo mudaria. Encontrei Viviane no cartório de notas e registro de imóveis no centro. Os compradores eram um jovem casal que fez fortuna com tecnologia, ansiosos e agradáveis. Eles sorriam enquanto assinávamos documento após documento, transferindo minha linda casa para eles. R$ 8.900.000 se moveram para minha conta, sendo imediatamente transferidos para o fundo que Juliana havia estabelecido. Todo o processo levou 45 minutos. Parabéns!
disse o oficial do cartório, apertando minha mão. Quando você estará se mudando? Eu já me mudei, eu disse. A propriedade está desocupada desde esta manhã. Isso era quase verdade. Eu havia removido o último dos meus itens pessoais ontem, enquanto Daniel estava no escritório do irmão. A mobília ficaria, isso fazia parte do acordo, mas tudo o que importava para mim já havia sumido. Dirigi para meu novo apartamento e troquei de roupa para algo confortável. Então, sentei-me no meu laptop e comecei a fase final. Primeiro, enviei um e-mail para o celular de Daniel. A mensagem era simples. A casa foi vendida. O fechamento foi esta manhã. Você precisa sair até às 17 horas de hoje. Os novos proprietários assumem a posse amanhã. Em seguida, enviei um segundo e-mail com anexos. Fotos da investigação de Ricardo. Daniel com Camila. Daniel no cassino. Daniel se encontrando com agiotas. E, finalmente, cópias dos documentos de empréstimo fraudulentos que ele criou usando minhas propriedades como garantia. O último e-mail foi o mais longo. Eu o escrevi cuidadosamente durante a semana passada, revisando até que cada palavra estivesse perfeita. Daniel, eu sei de tudo. Sei sobre Camila, sei sobre as dívidas de jogo, sei sobre os documentos falsos. Sei o que você disse para sua mãe sobre mim. Sobre como você me acha repugnante. Sobre como você está apenas interessado na minha fortuna. Eu ouvi você naquela noite 3 semanas atrás. Ouvi cada palavra. Por 3 anos, eu acreditei em nós. Mudei a mim mesma tentando ser o suficiente para você. Aceitei a crueldade da sua mãe porque pensei que era isso que significava família. Apoiei seus sonhos, suas escolhas, sua total falta de ambição porque pensei que te amava. Mas tudo foi uma mentira. Você se casou comigo por dinheiro. Esperou o prenupcial expirar para poder se divorciar de mim e levar metade de tudo o que eu construí. Você mentiu para Camila, para mim, para todos. Você roubou de mim. Cometeu fraude usando o meu nome. Aqui está o que vai acontecer agora. A casa foi vendida. O dinheiro está em um fundo que você não pode tocar. Meu negócio foi reestruturado de formas que o protegem completamente. Cada ativo que possuo está seguro. Você não recebe nada porque não contribuiu com nada. Suas dívidas são problema seu. Suas mentiras são problema seu. Seus documentos de empréstimo fraudulentos são problema seu. E se você tentar usá-los em qualquer ação legal contra mim, eu farei com que você seja preso por fraude. Eu tenho provas de tudo. Tenho gravações, fotos, documentos, tenho testemunhas. Você pode pedir o divórcio quando quiser. Eu não me importo mais com o prenupcial porque não há nada para você levar. Mas se você, sua mãe ou seu irmão tentarem me causar problemas, tentarem prejudicar minha reputação ou meu negócio, eu irei destruir vocês. Vou apresentar queixa. Vou garantir que todos saibam exatamente quem você é. Você queria brincar com a vida de alguém? Parabéns, você perdeu. Não entre em contato comigo novamente. Minha advogada enviará os papéis do divórcio. Eu cliquei em enviar em todos os 3 e-mails e, em seguida, bloqueei o número dele. Então, bloqueei o número de Lúcia, depois de Renato. Eu os bloqueei nas redes sociais, em todas as plataformas que pude pensar. Eu os apaguei da minha vida tão completamente como se nunca tivessem existido. Meu telefone começou a tocar quase imediatamente. O nome de Daniel piscou na tela. Embora eu o tivesse bloqueado,
Ele estava ligando do telefone de Renato. Recusei a chamada. Ele ligou de novo e de novo. Desliguei meu celular. Sentei-me no meu apartamento silencioso e não senti nada além de alívio. Estava feito. 3 semanas desde a noite em que ouvi aquelas palavras do lado de fora da porta do meu quarto e estava completamente terminado. Ricardo ligou para minha linha de trabalho 1 hora depois. Ele está na casa? Eu disse. Está surtando. Os novos proprietários acabaram de aparecer com o empreiteiro deles para começar a planejar reformas. E Daniel está tentando explicar que houve algum engano. A polícia está lá agora. Bom, eu disse. Avise-me se mais alguma coisa acontecer. Isabela, disse Ricardo, sua voz gentil. Você fez a coisa certa. Eu faço este trabalho há 30 anos e vi muita gente ruim. O que ele fez com você, o que ele planejou fazer, foi calculado e cruel. Você se protegeu. É só isso. Obrigada, eu disse, e quis dizer. Passei o resto do dia trabalhando. Tive teleconferências com empreiteiros, revisei plantas para o novo empreendimento no centro, encontrei-me com Valentina para discutir cronogramas do projeto. O trabalho era reconfortante, familiar. Isso me lembrava quem eu era por baixo de toda a mágoa. Naquela noite, recebi um e-mail de um endereço que não reconheci. Era de Lúcia. Sua mulher vingativa e egoísta. Como você ousa expulsar meu filho sem aviso? Como você ousa destruir a vida dele por causa de algum mal-entendido? Daniel te ama. Ele sempre te amou. Você é apenas amarga e insegura demais para ver isso. Você vai se arrepender disso. Você passará o resto da sua vida sozinha e você merecerá isso. Eu li 2 vezes. Depois, encaminhei para Juliana como uma nota para o arquivo. Então, servi-me de uma taça de vinho e parei na janela do meu apartamento, olhando para as luzes da cidade refletindo no rio. Curitiba parecia linda lá de cima, limpa, brilhante e cheia de possibilidades. Os papéis do divórcio foram protocolados na segunda-feira. Juliana trabalhou durante o fim de semana para preparar tudo, e eles eram a prova de falhas. O prenupcial ainda estava em vigor por mais 7 meses, o que significava que todos os meus bens pré-matrimoniais permaneciam meus. A reestruturação do negócio estava completa, removendo qualquer ambiguidade sobre minha empresa. A venda da casa foi documentada e legal. Não havia nada para Daniel reivindicar e nada para ele lutar. O advogado dele ligou para Juliana na terça-feira. Eu estava em uma reunião quando ela me mandou mensagem. Eles querem negociar. Eu disse a eles que não há nada a negociar. Ele fica com 0, respondi por mensagem. Na quarta-feira, Ricardo me enviou o seu relatório final. Daniel havia se mudado para a casa de Renato e Sofia. Ele ainda estava ligando para o meu escritório, deixando mensagens de voz desesperadas que minha assistente foi instruída a deletar sem ouvir. Ele tentou obter um empréstimo para pagar suas dívidas de jogo usando a casa da mãe como garantia, mas Lúcia se recusou. Os agiotas estavam rondando e ele não tinha como pagar. Camila descobriu sobre mim. Alguém havia enviado artigos de jornal sobre mim e a empresa, junto com fotos do casamento. Ela confrontou Daniel na casa de Renato, gritando com ele na entrada enquanto os vizinhos assistiam. Então, ela postou sobre isso nas redes sociais, chamando-o de mentiroso e fraudador. A postagem se tornou viral nos círculos locais, compartilhada e comentada por centenas de pessoas. Lúcia tentou controlar os danos, ligando para conhecidos em comum para espalhar a versão dela dos eventos.
Eu era a esposa louca e ciumenta que havia surtado e expulsado seu marido inocente. Eu era vingativa e cruel, e Daniel era a vítima. Mas a história não pegou. Muitas pessoas me conheciam minha reputação de integridade e justiça. E muitas pessoas tinham visto Daniel pelo que ele realmente era. Um homem charmoso, sem substância, que se casou por interesse e ficou preguiçoso. Valentina me ligou na tarde de quinta-feira. Você viu a seção de negócios da Folha de Curitiba hoje? Não, por quê? Há um artigo sobre seu projeto de desenvolvimento no centro. É realmente positivo. Eles entrevistaram vários membros da Câmara Municipal que elogiaram o envolvimento comunitário e as práticas éticas da sua empresa. Há uma citação do prefeito chamando você de uma das líderes empresariais mais valiosas de Curitiba. Eu abri o artigo no meu computador. Era tudo o que Valentina havia dito, mais um quadro sobre o crescimento da minha empresa nos últimos 10 anos. Havia uma foto minha em um canteiro de obras, usando um capacete e apontando para as plantas. Eu parecia confiante, capaz, nada parecida com a mulher que estava parada no corredor 3 semanas atrás, ouvindo o marido chamá-la de hipopótamo gordo. Você arranjou isso? Perguntei a Valentina. Posso ter mencionado a um amigo repórter que você estava fazendo algo inovador no desenvolvimento urbano, ela disse, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela. O resto se escreveu sozinho. Você é realmente impressionante, Isabela. Já era hora de as pessoas se lembrarem disso. Naquela noite, encontrei-me com a minha advogada em seu escritório em Curitiba para assinar os documentos finais do divórcio. Tudo estava pronto para ser entregue a Daniel. O casamento seria dissolvido em 6 meses, o período de espera padrão. Ele não receberia nada. Sem dinheiro, sem propriedade, sem pensão. Após 3 anos de casamento, ele saía exatamente como entrou, sem nada, além da roupa do corpo e das dívidas que acumulou. Ele assinou o reconhecimento, disse Juliana, deslizando um documento sobre a mesa dela. O advogado dele o aconselhou a simplesmente aceitar os termos em vez de lutar. Acho que eles perceberam o quão ruim as acusações de fraude ficariam se isso fosse para o tribunal. Olhei para a assinatura de Daniel, um rabisco na parte inferior da página. E Lúcia? Ela tentou mais alguma coisa? Mais alguns e-mails, alguns telefonemas para o escritório? Nada acionável. Ela está com raiva, mas é inteligente o suficiente para saber que não há nada que possa fazer. O filho dela mentiu para ela também. Lembre-se, ela deu a ele R$200 mil com base nas promessas dele sobre o acordo de divórcio. Agora, ela perdeu esse dinheiro sem ter como recuperá-lo. Bom, eu sei que deveria ter me sentido culpada por isso, por Lúcia perder o dinheiro dela, mas não senti. Ela criou um filho que via as pessoas como recursos a serem explorados. Ela incentivou a crueldade dele, riu das piadas dele sobre minha aparência, ajudou a planejar levar tudo pelo que eu havia trabalhado. Ela mereceu todas as consequências que vieram em seu caminho. Assinei os documentos finais e levantei-me para sair. Juliana me acompanhou até o elevador. Você lidou com isso perfeitamente, ela disse. Muitas pessoas na sua situação teriam ficado, teriam se convencido de que não era tão ruim, ou teriam reagido emocionalmente, feito algo precipitado. Você foi estratégica e paciente. Você protegeu a si mesma e seus bens completamente. Eu aprendi com a melhor, eu disse. Obrigada por tudo. Obrigada por confiar em mim.
E, Isabela, eu sei que isso foi terrível, mas você vai ficar bem, melhor do que bem. Você vai prosperar. Eu acreditei nela. Pela primeira vez em 3 anos, eu realmente acreditei que ficaria bem. 6 meses depois, eu estava sentada em uma cafeteria no centro de Curitiba com Valentina, revisando planos para o nosso próximo projeto. O desenvolvimento no centro estava adiantado e abaixo do orçamento. A Câmara Municipal havia aprovado nossa proposta para uma segunda fase. Minha empresa cresceu 30% e eu contratei 10 novos funcionários. Você ouviu algo sobre Daniel? Perguntou Valentina, tomando seu latte. Ricardo me enviou uma atualização no mês passado. Ele declarou falência. Perdeu tudo. Está trabalhando em uma concessionária de carros agora, morando em uma kitnet na Zona Leste. Lúcia não fala com ele. Aparentemente, ela o culpou por perder os R$200 mil dela e pelas dívidas de jogo. Ele está em um plano de pagamento. Levará anos para quitá-las. Renato o demitiu da corretora de seguros depois que o incidente com Camila se tornou viral. A reputação dele está praticamente destruída. Valentina ficou em silêncio por um momento. Você se sente mal por isso? Por como você desmantelou completamente a vida dele? Eu pensei sobre essa pergunta. Eu a fiz a mim mesma muitas vezes nos últimos meses. A resposta era sempre a mesma. Não, eu disse. Ele tentou fazer a mesma coisa comigo. A única diferença é que eu fui mais esperta e mais rápida. Se eu tivesse esperado, se eu tivesse confiado nele por mais alguns meses, teria perdido tudo. Ele teria se divorciado de mim logo após o prenupcial expirar, levado metade do que construí e ido embora sentindo que mereceu. Ele me teria destruído sem pensar 2 vezes. Justo, disse Valentina. Sabe o que eu acho? Eu acho que você é uma mulher que conhece seu valor agora. Isso vale mais do que qualquer vingança. Ela estava certa. Os últimos 6 meses foram difíceis, mas também foram esclarecedores. Eu comecei terapia para processar a traição e os anos aceitando a crueldade de Lúcia. Eu me matriculei em uma academia, não para perder peso, mas porque eu queria me sentir forte. Eu me reconectei com velhos amigos que perdi durante o meu casamento. Lembrei-me de quem eu era antes de Daniel, antes de me encolher tentando me encaixar na ideia de outra pessoa de quem eu deveria ser. Meu negócio estava prosperando. Minha reputação em Curitiba nunca foi melhor. Fui convidada para falar em um congresso de mulheres na área de negócios no próximo mês. Fui convidada a ingressar em 2 conselhos de organizações não governamentais diferentes. Eu estava construindo a vida que sempre quis, aquela que coloquei em espera, tentando ser esposa de alguém. O divórcio foi finalizado 3 semanas depois. Eu não compareci à audiência. Juliana me representou e o juiz assinou os papéis da dissolução sem comentários. Eu estava solteira novamente, livre e sem dívidas, com tudo o que construí ainda intacto. Comemorei não fazendo absolutamente nada. Fiquei em casa, pedi comida para a viagem e assisti a filmes antigos no meu apartamento confortável. Estava quieto e tranquilo e percebi que isso era o suficiente. Eu não precisava de mais ninguém para me completar. Eu nunca precisei. Ricardo me enviou uma atualização final sobre Daniel 1 mês após o divórcio ser finalizado. Ele se mudou para outra cidade, em algum lugar no interior de Minas Gerais, tentando recomeçar onde as pessoas não conheciam a história dele. Lúcia vendeu a casa e se mudou para o litoral de São Paulo para morar perto de Renato e Sofia. A família havia-se fraturado completamente.
cada um culpando os outros por quão mal o plano deles havia falhado. Camila também seguiu em frente, namorando alguém novo e postando fotos felizes nas redes sociais. Eu senti pena dela inicialmente, mas ela se recuperou rapidamente. Ela tinha 26 anos e era resiliente. Ela ficaria bem. Quanto a mim, eu estava mais do que bem. Eu peguei tudo o que era para me destruir e transformei em combustível. Aprendi que eu era mais forte do que jamais imaginei. Aprendi que não precisava da aprovação ou do amor de outra pessoa para ser valiosa. Aprendi que a vingança de verdade, não se tratava de machucar alguém. Tratava-se de proteger a si mesma e recusar-se a ser uma vítima. Em uma noite de fim de verão, eu estava na varanda do meu apartamento, observando o pôr do sol pintar o rio de dourado e laranja. Meu telefone vibrou com o e-mail do meu contador. O fundo que eu estabeleci havia crescido 15% através de investimentos cuidadosos. Meu património líquido aumentou em quase 2 milhões de reais desde o divórcio. Tudo o que Daniel tentou roubar, tudo o que ele planejou e tramou, eu mantive e multipliquei. Pensei naquela noite do lado de fora do meu quarto, ouvindo aquelas palavras cruéis. Aquele hipopótamo gordo me dá nojo. Só estou interessado na fortuna dela. Na época, aquelas palavras quase me destruíram. Agora, elas apenas pareciam patéticas. Ele estava tão confiante, tão certo de que eu era estúpida e desesperada demais para perceber o que ele estava fazendo. Ele estava errado sobre tudo. Sobre minha inteligência, sobre minha força, sobre meu valor. Ele me subestimou completamente. E isso custou a ele tudo. Levantei minha taça de vinho para o pôr do sol, para o rio, para a cidade que me viu me reconstruir. Eu sobrevivi à traição, à humilhação e a 3 anos de abuso emocional disfarçado de casamento. Eu passei por tudo mais forte, mais sábia e completamente livre. Daniel passou os 2 anos seguintes lutando para reconstruir até mesmo uma fração do que perdeu. A falência o seguiu por toda parte, tornando impossível obter crédito ou encontrar um emprego decente. Seu vício em jogos, não tratado e incentivado por tanto tempo por suas expectativas de dinheiro fácil, apenas piorou sob o estresse. Ele pulou de emprego em emprego, de cidade em cidade, sempre um passo à frente de suas dívidas e de sua reputação. Lúcia, amarga com seu investimento perdido e humilhada pelo fracasso público do filho, o cortou completamente, recusando-se até mesmo a atender suas ligações. Renato e Sofia também se distanciaram, cansados de ser associados ao escândalo. Daniel acabou exatamente onde sempre temeu, sozinho, quebrado e irrelevante. Prova viva de que tentar roubar a vida de alguém só garante que você perca a sua própria. Quanto a mim, eu construí algo real. Não apenas um negócio, mas uma vida que pertencia inteiramente a mim. Livre de manipulação e crueldade, aprendi que a melhor vingança não é a destruição. É tornar-se tão completamente você mesma que as pessoas que tentaram diminuir você se tornam irrelevantes. Olhei para aquela noite no corredor, para a mulher que eu era, que estava ali parada ouvindo aquelas palavras odiosas, e senti gratidão por ela. Ela foi forte o suficiente para ficar em silêncio, esperta o suficiente para planejar e corajosa o suficiente para se afastar de tudo o que era familiar, para proteger o que importava. Aquela versão de mim salvou nós duas. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostre isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal Relatos de Superação. Vamos ver quantos somos.
Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente é. A gente querida, minha companhia. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela, para você escolher o que assistir.